Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 6. Aquele dia cheguei, no domingo à noite, dia 24/6/18. Isso contando que ano passado, em 2015, eu também preguei. Dia 15/11/15. Estudamos isso. Então, Jonas, capítulo 2, versículo 6. Aqui nós vemos já que Jonas, ele desobedeceu a Deus, foi por medo de ir naquela cidade que foi Deus que enviado ele, Nínive, para ele pregar. Era um povo rebelde. Então ele sentiu medo daquele povo. Mas Deus tinha mandado. Quando Deus envia um pregador ou um cristão, quando ele coloca em algum lugar, Deus tem algum propósito na vida de cada um. Jonas, capítulo 2, verso 6. Todos acharam? Versículo 6. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então Jonas, ele está contando aqui que ele desceu até os alicerces dos montes, fala fundamento, alicerce, lá no fundo dos montes. Então ele fala que a terra, está dizendo que me encerrou para sempre, vamos dizer assim, tampou ele, cortou ele para sempre. Se não fosse a misericórdia de Deus, jamais ele tinha vivido. Para sempre, olha, com os seus ferrolhos, com os seus espinhos, porque o sofrimento, ferrão, significa sofrimento, com espinhos, como fosse a vida dele. Então ele fala aqui que a terra lançou os seus ferrolhos. Ele fala, sobre mim para sempre. Então Jonas, ele expressa aqui, falando, a experiência que ele teve, que ele quase afogou, quase morreu. Mas ele reconhece, ele louva a Deus, mas ele fala que Deus tirou ele da vida, te deu vida, ele tirou ele da morte, quer dizer, de dentro da sepultura. Porque às vezes acontece um acidente com uma pessoa, que ele fala assim, eu nasci de novo. Quando é uma coisa assim, muito acidente, muito horrível mesmo, que é só por milagre que ele sair vivo. Então ele fala, nasci de novo. E Jonas nasceu de novo. Fisicamente, porque ele estava morrendo com tudo. Então tem a referência para que ele foi salvo fisicamente. Porque às vezes nós somos salvos espiritualmente, isso não perde mais a salvação, ninguém morre mais espiritualmente. E às vezes você passa por um acidente, uma doença, qualquer coisa assim. Aí você fala, nasci de novo, sou salvo fisicamente. Deus me deu mais vida. Quando Jonas ele sai da sepultura, que é chamado de sepultura, Jonas deu graça
a Deus. Ele louvou o Senhor. Ele deu glória. E assim também nós devemos sempre dar glória para esta tão grande misericórdia que Deus teve com esse homem, esse profeta. Você imagina, irmãos, põe num lugar assim, como você, como nós, por exemplo, pede algo para uma pessoa, manda ele fazer, ou um filho, por exemplo, é mais fácil, o pai pede para o filho, vai em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, vai pedindo para ele. E o filho não vai, ele vai para outro lugar. E esse filho entra num acidente, que quase morre, e o pai, por misericórdia, por amor, porque o pai ama o filho, ele vai e salva o filho. O filho passa a ter gratidão ao pai, agradecer ao pai. Aqui foi Jonas com Deus, Pai de toda misericórdia. Então, o Senhor, o fim do versículo 6 fala: o Senhor, ó Senhor meu Deus, ele clamou. Ó Senhor meu Deus. Então a frase aqui mostra, pela declaração que fez, que ele está novamente em comunhão com o Senhor. Às vezes o cristão, ele separa do Senhor. Se ele separar do Senhor, da igreja, ele está desobedecendo o Senhor. Mas quando ele entra num sofrimento, talvez quase esse de Jonas, ele volta arrependido. E Deus é misericordioso, e Deus recebe ele, salve daqueles problemas. Então Jonas estava à porta da morte, e a sua lenta e silenciosa descida para ele, através das profundezas, como uma viagem ao mundo, como uma viagem ao mundo subterrâneo, o tinha conduzido às portas da morte, a porta da morte. Leia, irmão José Vicente, Salmos 99, 8. O salmista também, ele vai falar que o Senhor ouviu, o Senhor escutou o chamado dele, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor escutou. Pode ler, irmão. 99. E verso 8, Salmo 99, 8. Tu os escutastes, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Amém. Amém. O irmão leu até com respeito com esse versículo. Ele é melindroso, vamos dizer assim. Ele é melindroso. Ó, tu os escutaste. Passado. Salmo que 99, 8. Senhor nosso Deus. Ele falou, nosso Deus. Nós estamos incluídos. Tu foste um Deus que lhes perdoaste. Passado. Ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Ainda que ele vingou. Tu tomou vingança. Ele castigou. Ele fez que aquele cristão sofreu. Mas perdoaste. O perdão cobre qualquer tipo de pecado, irmãos. Dois grandes princípios divinos aparecem aqui neste versículo. Versículo 8. Deus perdoa o pecado confessado. Deus perdoa o pecado confessado.
Se o cristão não confessar o pecado, ele não arrepender, condenado ele não é mais. Mas Deus vai tomar vingança daquele pecado. Vai vingar. Segundo, ele julga esse pecado confessado, que ainda tem ou terá consequência, e não boa, como o caso de Jonas. Versículo 7 aqui de Jonas 2: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Entendeu? Olha bem. Ele falou, quando desfalecia, quando eu estava acabando, morrendo em minha alma estava sofrendo, desfalecendo, em sofrimento tal, lembrei-me do Senhor. Aí ele lembrou. Nós sempre assim, irmãos, na hora das dificuldades, na hora das angústias, que nós a lembramos do Senhor. Pelo contrário, deveria lembrar da alegria também, quando estamos festejando. Lembrei-me do Senhor. Ele lembrou, ele orou. E entrou a ti a minha oração. Pronto, entrou no teu santo templo. Então a primeira frase aqui se refere ao desespero de Jonas, medo de morrer dentro do ventre do peixe. Irmãos, será que ele sabia? Isso a Bíblia não fala. Será que ele sabia que ele estava dentro do peixe? Dentro do que ele estava? Foi engolido. Imagina. Mas quando a gente engolir um comprimido, quando é um comprimido grande, ainda faz coisa mal no estômago. Diga, irmão. Eu lembrei de Jonas, ontem eu estava assistindo o repórter lá, estava passando uns peixinhos lá, baleia azul, 180 toneladas. Eu falei, deve ter sido um peixinho desse, né? Peixe de 180 toneladas. Um peixe? Eu lembrei. Então, um peixe desse. Imagina só. Puxa vida, quantas carretas para carregar um peixe desse carregar. Então o desespero de Jonas, e a última se refere ao desespero que ele fez. Esse desespero, esse sofrimento, esta angústia, vamos pôr angústia nisso, irmãos, vamos pôr, que fez ele clamar ao Senhor por auxílio. Jonas se lembra do Senhor. Então o contexto indica que essa oração foi respondida. Aqui vemos a fé, uma fé e eficácia da oração. Porque não é todas as orações que o Senhor lhe atende. Aqui nós vemos, e tem várias que a gente vê que ele atendeu. E ele não atendeu do Filho na cruz. Viu só? Jesus, o Filho, falou, Pai, se for possível, olha a oração, se for possível, ele não exigiu, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração é assim para orar a Deus. Uma oração eficaz, a oração de um coração quebrantado, um coração humilde e fé. Quando nós clamamos ao Senhor, se você está sozinho, se você está com dificuldade, é melhor que a oração que você faz na igreja, no grupo. Vamos dizer assim, a vez você faz, não sai do teto, não sobe. Tampa. Mesma coisa, o forro, ela não passa do forro. E uma hora que você está com dificuldade, você concentra em Deus. Lamento que você está numa dificuldade. Que nem o caso aqui.
Um coração quebrantado. Primeiramente é o coração, Deus vê. Um coração humilhado. E fé, confiança. São novamente enfatizadas, como no versículo 2 e também em Hebreus 4,16. Quem quer ler, achar rápido? Hebreus 4,16. Fala de que deve chegar com confiança em Deus. Ao trono da graça, é lá em cima, no trono. A oração nossa não pode ficar no teto. E às vezes fica. De onde nós estamos? Leia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Preste atenção, foi. Cheguemos, ele continuou. Depois não tomou nota musical, ele foi para frente. Cheguemos, pois. Viu? O apóstolo aqui foi o apóstolo que escreveu, lá em Hebreus. Não tem o nome dele, então a gente supõe que é o apóstolo Paulo. Ele fala com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Não adianta nós orar a Deus, nós pedimos a Deus, se o nosso coração não estiver quebrantado, se não tiver aquela confiança. Pedir por pedir. Alcançar misericórdia e achar graça, olha, a fim de que sermos ajudados em tempo oportuno. Não é o tempo que nós queremos, é o tempo de Deus. Às vezes nós pedimos hoje, ele vai dar mais para frente, o ano que vem, ou nunca. A oração de Jonas chegou com confiança ao trono da graça e alcançou misericórdia de ser salvo daquela angústia. Exortação, versículo 8. Os que observam as falsas vaidades, deixa a sua misericórdia. Olha, meu, aquele que fica observando as vaidades desse mundo, que é falsa vaidade, coisas vãs, que observa, em vez de observar as misericórdias de Deus, as obras de Deus que fez na nossa vida, a criação de Deus, vamos observar a vaidade. Aí, deixa a sua misericórdia. Ele está deixando a misericórdia de Deus, de observar a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, e nós vamos observar vaidade. Os que se entregam à idolatria vã, que é vaidade falsa, ele abandona aquele que é misericordioso. Misericordioso e real, verdadeiro e salvador. Quando o homem olha, observa a sua vida, a sua fé pelas obras, que ele queira conseguir algo pelas obras, então ele esquece de olhar para o verdadeiro Salvador. O fato de que o sofrimento da desobediência resulta da teimosia. Então, quer dizer, o sofrimento, ele é resultado da desobediência, da teimosia do cristão contra Deus. Você está teimando, remando contra a maré, remando contra Deus, remando a água acima, em vez de ir a água abaixo, que é a misericórdia de Deus. Mas Deus mostra mesmo assim a sua misericórdia, porque nós vemos, nós falhamos, nós erramos,
E nós estamos aqui. Ele está dando vida. Nós deita, nós levamos, toma café, almoça, olha bem, almoça, janta, deita, dorme, faz tudo. E ele mostra misericórdia a qualquer e a todos que acreditam nele. Se não acreditar nele, a misericórdia dele existe, está nele. Mas só que ele não vai usufruir da misericórdia. Se aquele que não acredita nele, porque abandona, e o que acredita nele abandona a vaidade, e o que não acredita não, ele vai atrás da vaidade. Vejam só no versículo 9, Jonas ele oferece sacrifício em gratidão a Deus. Quando o homem é salvo, aí ele vai oferecer sacrifício em gratidão, louvar a Deus. Ele fala no 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas fez um voto. Falou, voltei e pagarei. Nós hoje não é tempo, nós fazer voto. Nós podemos fazer um propósito. Eu proponho, o meu propósito é servir a Deus. Mas eu não posso fazer um voto, uma promessa. Ele diz aqui, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, com voz de agradecimento. Mas com voz de agradecimento, Jonas declara a sua lealdade ao Senhor e ele exalta como a única fonte de salvação dele, de Jonas. Foi Deus que salvou ele. E está isso registrado nas Escrituras para nós, irmãos, tiramos lições e aprender como que Deus trabalha, como que Deus agiu no passado, como que Deus perdoou, como que Deus trabalhou. E nós vemos hoje. Tudo homem como nós mesmos. Jonas, homem como nós. Os profetas, homem como nós. Só que eram profetas. Deus, olha, Deus levou o profeta da desobediência ao arrependimento. Às vezes acontece, Deus trabalha isso desse jeito. Ele, às vezes, leva a pessoa da desobediência ao arrependimento. Porque enquanto o homem ele não aceita Jesus, ele está em desobediência. E Deus pode levar ele da desobediência, do coração duro, do coração rebelde, corrupto, para o arrependimento. Esse arrependimento deve ser maior que o pecado. Ele arrependeu, esqueceu. Agora está na conta do Senhor. Então é por isso. Ao conceder vida, Deus deu vida a Jonas, vida física. E Deus hoje dá vida espiritual para aquele que está vivo, mas morto espiritualmente. É isso. Ele deu vida novamente para Jonas, vida física. E também aos ninivitas, depois que Jonas foi lá pregou, que não sei se vai dar para chegar lá. Por intermédio dele, Jonas, ele levou a mensagem. Ele fez que aquele povo, olha só, Deus, era tudo desobediente, idólatra. Deus levou aquele povo da idolatria para o arrependimento, para a fé no Deus verdadeiro. Deus transforma a pessoa. Eu falei na casa do vizinho, aquele dia do Zezinho, foi quinta-feira. Tudo como eu era. Falando de mim, todo cristão é assim. Mas era idólatra. Eu falei, idólatra. Fui lá em Salmo Livre explicando para ele também. Idólatra.
Deus tirou da idolatria, pastor, me fez que eu adorasse o Deus verdadeiro. Assim como todos os irmãos aqui. Deus tirou ele de uma vida idólatra, de uma vida atrapalhada, sem salvação, condenada para a salvação. É isso que Deus trabalha. Então, isso é tudo pela fé. Crer em Deus de verdade. Nós cristãos precisamos ter mais fé. Não ficar só na pequena fé. Não ficar assim. Ter mais fé. Trabalhar mais. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem de homem. A salvação não vem de nós. Ela vem do Senhor. Apresenta a única lição que o homem ímpio, o homem incrédulo, deve aceitar e se arrepender dos seus muitos pecados, para chegar com uma fé genuína e salva. O homem algum pode contribuir para a sua própria salvação. Homem nenhum. Religião nenhuma, religião genuína, igreja nenhuma pode. O que a igreja pode contribuir? Você sabe o que? Sabemos? Pregar. Ela toma uma parte na salvação da pessoa. Alguém que se converte pode ser pai na fé, pode ser mãe na fé. É vitória, galardão para aquele que trabalha com a pessoa na fé, enquanto a pessoa não chegou à fé. Ter paciência para falar, explicar bem. Pois o que poderia fazer Jonas dentro de um grande peixe? Nada, somente orar. O que pode fazer uma pessoa que está neste mundo? No mundo das drogas, no mundo do vício, no mundo do álcool, no mundo do jogo, nesse mundo, no mundo da prostituição, uma coisa desenfreada, pai não respeitando mais família, filho nem filha, filho não respeitando o pai. O mundo está dessa forma. Homem nenhum endireita, cada vez pior. Cada vez pior, vai ficando mais fácil. Agora, só Deus. E assim podemos saber que quando alguém é salvo, esta salvação ela é completamente por graça divina. Graça divina, favor divino, dádiva divina. Tanto como de Jonas, como os demais que aceitam ou aceitaram em fé. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Toda essa história contando Jonas lá dentro. Só que a gente contando na frente. E agora o 10 fala, falou, pois, o Senhor, imagina só, ao peixe. Esse peixe, como o Antônio falou, de 180, não sei quantas toneladas. Para Deus que fosse pegar, pesasse 50 quilos. Para Deus nada é impossível. Mas é um peixe. Vomitou Jonas na terra seca. Parece que nós acreditamos porque cremos na Bíblia. Que é duro acreditar uma coisa dessa. Não é duro. Mas Deus fez isso. Vendo só que até a criação animal obedece o seu Criador. E a criação humana não obedece o seu Criador. Os cristãos, em geral, que existem na face da terra, talvez uma boa parte, não obedece o Criador, o Salvador, seu Senhor, em tudo. Como no caso aqui do peixe, salvou Jonas do fundo do mar. Deus usa o instrumento que Ele quer. Agora vamos entrar no capítulo 3.
Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, a segunda vez, Deus salvou ele. Ele pensou que ia ficar livre. Deus, quando salva nós, irmãos, não é para nós ficar com a nossa salvação só para nós. É orgulho isso. É pecado. Deus me salvou porque eu me interesso, não importo com os outros, com os vizinhos, com minha família, com os familiares. Não. Muitos cristãos não estão entendendo o que é ser um cristão, o que é ser membro de uma igreja. Batiza, toma parte, faz parte do corpo de Cristo. A igreja não é para ser desprezada, ela é para ser amada. Se nós não amamos a igreja aqui, que somos nós, como que nós vamos viver juntos? Vejam só que até a criação obedeceu e o homem não obedece. Levanta-te, ao 2, levanta-te, falou para Jonas, e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O Senhor falou a primeira vez, ele foi para outra tarde. Mesma coisa que pedi para Noé, vai lá em Nortina lá, vai pregar o evangelho lá. Ah não, eu vou para Gália. Ah, vou lá, tem mais amigos, ou assim. Não. Então, nesta segunda ordem de chamado, Jonas vai e prega a mensagem que Deus lhe ordenou que ele pregasse. E pregou lá em Nínive. Resultado, os ninivitas responderam com verdadeiro arrependimento ao Senhor. Responderam. 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Engraçado que faz até como eu estudava essa mensagem que eu estava estudando naquela hora aqui, foi dependendo, hoje eu prego, senão eu prego outro assunto. Então, vim com 3 mensagens assim na agulha, e essa, uma delas sai, Deus permitir. Mas eu lendo aqui, os lagoanos aqui, quando eles vão, não sei se os irmãos já observou isso aí, quando eles vão falar 10 minutos, 2 horas, como é que eles falam para a Daniela, para a Josefa? Vocês já prestaram atenção? 2 horas de relógio, engraçado, viu? Eu lembro que eu lembrei, 3 dias de caminho. 3 dias caminhando, né? E 3 horas de relógio, tá certo? Porque não é contado. 2 horas de relógio, 120 minutos, é contado certinho. Então, o arrependimento dos ninivitas. Veja só o poder de Deus. Como é que Deus trabalha? Quando nós obedecemos, Deus trabalha. Quando nós não obedecemos, Deus não trabalha. Ele deixa. Ele disse. E o que ele disse para a igreja? Também preguei isso na casa, não sei, de alguém. O que Jesus disse para a igreja? Lá em Mateus, capítulo 11. Não, Mateus não, é Mateus no final do... Como Paulo falou, esquisito. Você lembra já? 26 e 30, 28? Uma coisa assim, olha como Paulo falou aquele dia. Está até na gravação lá. Ele falou, depois ele corrigiu mais tarde, depois no finalzinho. Hã? Então, olha o que ele falou para a igreja. Primeiro, ide para todo mundo. Ele falou para aquela igreja, os discípulos começando lá, os 12 discípulos, quando ele falou que ele ia ascender aos céus, então ele deixou essa missão para a igreja. Ele deu um trabalho para a igreja. Ide, leia alguém que achar certo, que eu vou falar depois. Ide, fazei discípulo. Ó, primeiro, fazer discípulo. O que quer dizer fazer discípulo? Primeiro você vai, a igreja vai, prega e vai fazer discípulo, a pessoa que converte.
E depois, ensinando. Aí depois que vai ensinar, não é para pôr os carros na frente dos bois, é para trás. Ensinando a guardar a todas as coisas. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Acharam? Ensinando todas as coisas. Então é para ensinar. Essa é a missão que ele deu para a igreja. Então nós estamos aqui na cidade de Ubirajara faz tempo. Faz tempo, já veio com o irmão Félix, começou no começo. Sabe que hoje eu estava lembrando do irmão Félix, me deu saudade. Quem teve esse privilégio foi nós, porque os lagoanos não pegou essa fase boa do irmão Félix. O irmão Félix via ele entrando no portão. Essa bolsa assim, sempre não largou da bolsa, pendurada, olha bem. Esse braço assim, o que ele carregava nesse braço? Vocês já lembraram? O paletó, o guarda-chuva, ou a bengala, a bolsa aqui, chapeuzinho, né? E vinha, bem, andando bem, andava com um soldado, né? E vinha. Então, para ver, que o irmão Félix falou ontem para mim, o irmão Félix está agradecido, que olha, ele não cansa, os irmãos, ele não quer parar. Ele queria deixar essa igreja aqui realizada, ele realizou, deixar a igreja com o pastor, e quer deixá-la em Marília. Ele falou para não fechando as portas para o Carlito, ele falou. Estamos trabalhando, quer que a igreja cresça, para ter um bom sustento, para poder sustentar ele, não com salário mínimo, mas com salário digno. Quer deixar. Mas imagina só, se esse homem tivesse com menos idade. Ele faz vergonha para todos. Com 99 anos, entusiasmado, querendo pregar. E às vezes a pessoa com 50 anos, 60 anos, nessa faixa de idade, e acha que não dá mais. Acharam? Leia. Tem, doutor? É Mateus 28. É 28, como o Paulo falou que ele lia. Então. É 28, 18 a 20, eu vou ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Olha bem, ele falou que ele está convosco. Está que jeito? Ele foi em espírito. Está convosco até a consumação do século. Então nós temos certeza que Jesus, ele está aqui. Então veja só. Então, e Jonas. Então veja só o poder soberano de Deus. Que o peixe, que poderia ter sido a arma de Deus para a morte de Jonas, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fez do peixe um instrumento para a salvação de Jonas. Deus usa o meio que Ele quer. Deus usa. Usa meio por uma doença, por uma enfermidade. Usa um outro pregador, talvez sempre usa, como instrumento. O capítulo 1 conta a história de Jonas, um chamado de Deus que chamou ele, e fala da desobediência. Mas ele não atendeu esse chamado. E por isso ele pagou caro. O capítulo 2 mostra o seu arrependimento de Jonas. E a salvação do que parecia uma morte na sepultura de Jonas. Sem chance de vida. Então capítulo 2 nós vimos isso. O terceiro mostra o fervor da pregação de Jonas em Nínive. E o arrependimento daquela cidade. É gostoso, irmãos. É prazer quando a gente vê um fruto, o resultado do arrependimento. Quando você consegue
salvar um cristão mesmo do pecado, do desânimo, de tudo, quando consegue ganhar ele. E aquele que ainda não chegaram à fé também. Então, pela segunda vez, parece ou dá a entender que Jonas seriamente buscava o Senhor. No começo não, ele desviou, pensou que ia ser tudo bem, mas Deus já sabia disso. Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Isso. Então ele buscava o Senhor com respeito à sua incumbência dada a Jonas novamente, como foi com Abraão. Outro agora leia, irmão Daniel Domingos, Gênesis 12:1. Deus chama outra pessoa, isso bem primeiro do que Jonas. Deus chama. Quem é? Levanta, que nem o Antônio levantou, então tem que levantar, é bem alto. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Note bem. Ora, o Senhor disse, porque se você vai ler Abraão, ele leu certo, Abraão, porque era Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: primeiro, sai-te da tua terra, sai, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha que coisa difícil. Falar para o homem: você sai da tua terra, sai desse lugar que você mora, sai da casa do teu pai, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu te mostrar. Então Abraão não teve outra alternativa no assunto. E nós, hoje às vezes, nós arrumamos outra alternativa sem ter ela. É aquela alternativa. Vou falar agora outra coisa com meus amigos, aquele que não chegou à fé. Não tem outra alternativa no assunto da vida espiritual. Ele te chama, Jesus convida para ir a Ele. Não tem outra alternativa. Ou vai a Ele, ou fica do jeito que está, ou vai para a condenação eterna. Então Abraão aqui foi no trabalho para ele. Ele não teve outra alternativa a não ser no caminho da fé. A fé que ele teve. Primeiro, a separação dos parentes, que é difícil. É difícil separar dos parentes. Fiquei observando ontem, de saudade, eu lembrei da que eu namorava, eu tinha minha mãe viva. Não vou entrar em detalhe aqui, um filho brincando com a mãe, porque ia comprar alguma coisa cedo, para amanhã vir lá tomar o café, e que tem lá brincando. Eu fazia isso com a minha mãe também, né? Eu brincava com ela, eu chamava ela de Coquita, porque ela era o único que chamava, ô Coioiona, Coquita, ninguém dos irmãos. Eu tinha assim um carinho pela minha mãe, não fosse, porque ela era menina, a avó chamava ela de Coioiona e Coquita, que não sei por que chamava isso, né? Ela que contava. Coioiona, Coquita. E ela ficava muito feliz, né? Não tenha consciência pesada, porque aqui eu ia na casa dela e lá também. Morei longe, lá na Vila Souto, gastava quase meia hora, eu vinha de bicicleta, levantava cedo, quando eu ia trabalhar, sábado e domingo cedinho, chegava, porque a mãe toda a vida levantou cedo, estava lá café pronto, leite, já tinha de tudo. Então eu lembrei ontem, é gostoso, e voltava tranquilo, contente. Então, separar dos parentes. Ele ia receber as ordens do Senhor e ir aonde esta ordem o levaria. Sai, vai. Igual o versículo 2 aqui ainda do capítulo 3 de Jonas, começando, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo.
Então, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, que eu te darei, refere-se ao Senhor, que é o autor de tudo. O que Jonas iria dizer, o que nós dizemos, irmãos, Deus já sabe tudo o que nós vamos dizer. O que Jonas ia dizer contra o pecado daquela cidade. Quanto pecado tem na cidade aqui? Imagina, se for você chegar abertamente. Você pensou que nós chegamos, se acontecesse isso hoje, se der um prazo aí, ó, por exemplo, 30 dias, 40 dias, Deus vai destruir esta cidade aqui. Aceita Jesus, arrepende e saia. Será que o povo acredita? Nunca. Então, deu para perceber que o motivo da primeira fuga era que Deus mostrasse a sua misericórdia sobre Jonas e aquele povo. Jonas sabia, Jonas queria assim que ele pregava, ele anunciava, e Deus não mandava, acabava com tudo. Mas ele viu que Deus é misericordioso. Arrependeram e Deus não vingou. Quando o Senhor deixa de executar o juízo que ele ameaçava e ameaça, isto é a misericórdia e compaixão de Deus. Ele retira a sua ira. A ira de Deus sobre o seu povo é de acordo com a nossa obediência, a nossa fidelidade. Se o homem não obedecer, não aceitar Cristo, a ira dele permanece eternamente. Ele vai ser condenado para o inferno. Se o cristão continua queixudo, desobedecendo a Deus, ele pode esperar que a ira de Deus permanece, mas não eterna condenação, mas sofrimento. O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda de ideias e decide viver de uma forma diferente. Todos os cristãos devem ter isso na vida, no seu testemunho. Ele muda a atitude dele. Ele não vai usar aquela atitude que ele usava quando era ímpio. Vai ter uma mudança na ideia dele, é outra ideia. Ele arrepende, ele muda os pensamentos. Ele vai viver de uma forma diferente. A família vê isso. O marido vê na mulher e deve chegar, minha mulher mudou. Eu vejo mudança. Assim a mulher vê no marido, veja, ele mudou, ele não é mais aquele, ele não fala mais coisa que ele falava. Se antes ele falava, ele maldizia, ele falava palavrões, falava torpe, ele não fala, aquela prática. Arrependimento é se sentir triste por causa de seu pecado e decidir mudar. Quando ele sente tristeza, ele sente assim, com aquele amargurado, humilhado, estou pecando, desagradando a Deus. Aí ele decide mudar. Jonas, tendo aprendido a lição, que o chamado de Deus não anula o chamado, ele não muda, a não ser que o chamado que ele chamou, o homem atende. Então Jonas reagiu positivamente, embora desta vez ele tenha obedecido a Deus, mas só que Jonas se desgosta com a perspectiva do arrependimento dos ninivitas. 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Esta cidade vai ser afundada. Esta cidade vai ser arruinada, destruída. Então ele pregava. Imagina se tivesse Jonas pregando isso na cidade do mundo hoje. Mas o mundo está indo, o mundo já está maligno. Então a primeira frase aqui, provavelmente, verdadeiramente, significa que Jonas entrou na cidade cerca de
daquele de caminho andando, aquele tanto de caminho ali andando, e ele pregava, e ele falando. Um lugar ele pregava de uma forma, calculamos os textos, um lugar pregava alta voz, imagina que um João pregando andando na rua, pregando e o povo tudo ouvindo, imagina. E falava, daqui 40 dias Nínive será destruída, como está registrado em Lucas 11:30. Jona era um sinal aos ninivitas. Lucas, isto ele era uma ilustração pessoal da ira, da graça de Deus. 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, ao menor. Então Nínive arrepende, a misericórdia de Deus é dada. E você, meu amigo, vai arrepender? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Agora você proclama um jejum assim e vai vestir-se de saco, que eu falei aquele dia, não sei, numa casa dele, outro assunto, me lembro. Aqui contando isso aqui mesmo. Ele vestiu de saco, gesto de humilhação, de humildade, gesto de arrependimento, de humilhação, desde o maior até o menor. Então, será que a pessoa teria desejo de arrepender? Você que nos visita, temos aqui uma das poucas vezes na história em que um povo, embora ímpio, pagão, ruim, na realidade acreditou no que o profeta enviado do Senhor pregou. Por isso se arrependeram, do maior até o menor. Então Jonas quer dizer, Jonas aqui nesse capítulo, ainda no versículo 5, quer dizer desde o rei até o servo. Ele pegou lá de cima. Imagina pegar isso aqui desde do prefeito até o mais baixo. Pegar do governador e vir descendo. Pegar do presidente e vir descendo. Muda a nação. Até o servo mais humilde. Os piores temores de Jonas se tornaram em realidade quando o povo creu. Os ninivitas se arrependeram e proclamou um jejum e se vestiu de pano de saco. A vestimenta tradicional de lamentação no Antigo Oriente Próximo de Israel. O arrependimento foi rápido, que abrangeu toda a cidade de Nínive. Dominou toda o arrependimento, toda a cidade. Assim acontecesse. Irmãos, meus amigos, quando um que está sentado no banco da igreja, se arrepende, parece que estremece os corações dos cristãos quando vê uma alma rendendo a Cristo e levantando a mão. Dá para perceber isso, um verdadeiro milagre, desde o maior até o menor. Quando a pessoa se aceita a Jesus, é um verdadeiro milagre. Este é milagre, porque não é fácil. Não é fácil. Eu vivi bastante tempo rejeitando, Foi muitos amigos primeiro do que eu. Converteu primeiro do que eu. Eu continuando. Eu não acreditando. Eu não acreditava. Ouvia a mensagem, mas não entrava no coração. Ouvia um da família pregar, os irmãos da igreja pregar e não entrava. Um dia eu arrependi. Um dia eu aceitei. Aceitei daí até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Não voltei para trás. Não olhei para trás. Amém? Será que tem aqui alguém no meio que gostaria? Arrependeu dos seus pecados? Tem alguém? Será? Será que é só nós, cristãos? Será que muito não vai vir mais? A porta é estreita.
O caminho é estreito. Amém?